sob os anéis olímpicos, onde as sombras dançam, os Jogos Olímpicos. Uma celebração da conquista humana, um espetáculo de força, habilidade e espírito esportivo. Mas por trás das medalhas reluzentes e do rugido da multidão, espreita uma história mais sombria. Uma história de eventos inexplicáveis, de rumores sussurrados e de sombras que se estendem por décadas. De vilas olímpicas mal assombradas a atletas desaparecidos, esses mistérios cativaram e confundiram investigadores e fãs. Esses incidentes foram meras coincidências infelizes, ou sugerem um lado mais sinistro dos Jogos. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nos cantos sombrios da história olímpica, onde a busca pela vitória pode ter um custo terrível. Prepare-se para descobrir os segredos que estão escondidos sob a superfície do maior evento esportivo do mundo. A verdade, como se costuma dizer, é muitas vezes mais estranha que a ficção. Sussurros na noite. A vila mal assombrada de Innsbruck, no alto dos Alpes austríacos, aninhada entre picos cobertos de neve, fica a vila de Innsbruck. Esta pequena e encantadora vila é conhecida por sua beleza natural e paisagens deslumbrantes, atraindo turistas de todo o mundo. Sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1964 e 1976, Innsbruck é um paraíso pitoresco para os entusiastas de esportes de inverno. Durante esses eventos, a vila se encheu de vida, com atletas de todas as partes do globo competindo em várias disciplinas. Mas por baixo da fachada idílica, um frio perdura no ar. Este frio não é apenas físico, mas também espiritual, como se a vila guardasse segredos sombrios de seu passado. Dizem que Innsbruck é assombrada pelos fantasmas de seu passado olímpico. Histórias de encontros sobrenaturais e eventos inexplicáveis têm circulado entre os moradores e visitantes por décadas. Atletas hospedados na Vila Olímpica relataram ruídos estranhos, pontos frios e a sensação de estar sendo observados. Esses relatos não são isolados. Muitos atletas de diferentes países e épocas compartilharam experiências semelhantes. Alguns alegaram ter visto figuras sombrias espreitando nos corredores. Figuras que desaparecem tão rapidamente quanto aparecem, deixando uma sensação de inquietação e medo. Enquanto outros acordaram e encontraram objetos em seus quartos misteriosamente movidos. Esses objetos, muitas vezes, estavam em lugares onde os atletas tinham certeza de não tê-los deixado. Uma história particularmente assustadora fala de um esquiador que acordou no meio da noite, com o som de passos se aproximando de sua cama. Ele descreveu os passos como lentos e deliberados, cada um aumentando seu terror. Enquanto ele estava paralisado de terror, ele sentiu uma mão gelada agarrar seu tornozelo. A sensação era tão real que ele podia sentir a pressão dos dedos frios em sua pele. Os passos cessaram e a mão desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido. O esquiador ficou acordado pelo resto da noite, incapaz de voltar a dormir, com medo de que a mão pudesse retornar. Seria isso fruto de uma imaginação hiperativa? Ou esses atletas foram realmente visitados por algo do além-túmulo? A linha entre realidade e imaginação torna-se tênue quando o medo toma conta. Seja qual for a explicação, as histórias de Innsbruck continuam a arrepiar a espinha de quem ousa ouvi-las. Essas lendas urbanas se tornaram parte do folclore local, perpetuando o mistério e a aura assombrada da vila. A jogada está armada. Quando o ouro é comprado e vendido, a integridade dos Jogos Olímpicos se baseia no princípio do fair play. Este princípio é o coração e a alma dos Jogos, simbolizando a pureza da competição e a busca pela excelência sem trapaças. Atletas de todas as nações, competindo em condições de igualdade, buscando a excelência. Eles treinam por anos, dedicando suas vidas a um momento de glória, representando não apenas a si mesmos,
mas também seus países e os valores do esporte. Mas essa confiança sagrada foi quebrada repetidas vezes, manchada pela ganância daqueles que buscam lucrar com a vitória. A corrupção infiltra-se, transformando sonhos em pesadelos e manchando a honra dos jogos. Um dos casos mais infames de corrupção esportiva ocorreu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City. Este evento deveria ser uma celebração do espírito humano e da competição justa. A competição de patinação artística, normalmente uma vitrine de graça e atletismo, ficou envolta em escândalo quando foi revelado que um juiz francês havia sido pressionado a favorecer a dupla russa. O que deveria ser um espetáculo de beleza e habilidade tornou-se um símbolo de desonestidade. A investigação que se seguiu expôs uma rede de suborno, extorsão e fraude que atingiu os níveis mais altos do esporte. Jornalistas investigativos descobriram documentos incriminadores e o caso foi levado aos tribunais, revelando a extensão da corrupção. O escândalo causou ondas de choque na comunidade olímpica, um lembrete gritante de que até mesmo as tradições mais reverenciadas podem ser corrompidas pela ganância e ambição. A decepção foi palpável e a confiança no sistema foi abalada. O escândalo de Salt Lake City foi um alerta, forçando o Comitê Olímpico Internacional a confrontar a realidade da corrupção em suas fileiras. A necessidade de mudanças tornou-se evidente e medidas drásticas precisavam ser tomadas. Isso levou a reformas abrangentes com o objetivo de proteger a integridade dos jogos futuros, incluindo a implementação de novos regulamentos e a criação de comissões de ética para monitorar e prevenir a corrupção. Mas a sombra da dúvida ainda paira. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de restaurar e o fantasma da corrupção continua a assombrar os Jogos Olímpicos, lembrando-nos de que a luta pela integridade é contínua e necessária. O vencedor desaparecido. Um rastro desaparecido em Tóquio. Os Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964 marcaram o retorno do Japão ao cenário mundial após a devastação da Segunda Guerra Mundial. Foi um momento de grande importância, não apenas para o esporte, mas para a nação como um todo. O Japão, que havia sido devastado pela guerra, estava se levantando das cinzas, mostrando ao mundo sua capacidade de recuperação e resiliência. Os Jogos foram um triunfo do orgulho nacional e um símbolo do ressurgimento do Japão como uma potência global. Atletas de todo o mundo se reuniram em Tóquio, competindo em um espírito de amizade e rivalidade saudável. A atmosfera era eletrizante, com multidões torcendo fervorosamente por seus heróis. Mas, em meio às comemorações, um evento arrepiante lançou uma sombra sobre os Jogos. O desaparecimento de um atleta promissor abalou a nação e deixou todos perplexos. Kenzo Tanaka, um jovem nadador japonês que conquistou o coração da nação com sua medalha de ouro nos 100 metros livres, desapareceu sem deixar vestígios. Ele era uma estrela em ascensão, um símbolo de esperança e determinação para muitos jovens japoneses. Tanaka foi visto pela última vez comemorando sua vitória com colegas de equipe. A festa estava em pleno andamento, com risos e aplausos ecoando pelo local. Todos estavam felizes, celebrando o sucesso de Tanaka e dos outros atletas. Ele saiu da festa dizendo aos amigos que ia dar uma volta para clarear a cabeça. Nunca mais foi visto. A notícia de seu desaparecimento se espalhou rapidamente, causando choque e preocupação entre seus amigos, familiares e fãs. Abundam teorias sobre seu destino. Alguns acreditam que ele pode ter sido vítima de um acidente trágico, enquanto outros sugerem que algo mais sinistro pode ter acontecido. Alguns especulam que ele se afogou acidentalmente, enquanto outros sussurram sobre um sequestro que deu errado. A falta de evidências concretas apenas alimenta as especulações e teorias. O mistério de Kenzo Tanaka permanece sem solução, um lembrete assustador de que mesmo em meio ao triunfo, a tragédia pode acontecer sem aviso prévio. A busca por respostas continua, mas até hoje, o destino de Tanaka
é um enigma que assombra a memória dos Jogos Olímpicos de 1964.